Oi, gente. Estamos entrando na quarta semana de confinamento por causa do vírus. Quarta semana de confinamento, quarto vídeo para reforçar as aulas que nós já estamos disponibilizando através do SIGA. Na aula de hoje, falaremos do efeito Doppler, um problema bastante completo, porque além do efeito Doppler, vamos colocar a influência do vento nos nossos cálculos e também finalizando um estudo do batimento que vai acontecer nesse problema. Então vamos lá ao exercício de hoje. Vamos então iniciar do nosso problema. Um policial movendo-se com velocidade V1 igual a 36 km por hora vê uma ambulância se aproximando de um prédio com velocidade V0 igual a 54 km por hora e nota que ocorre um batimento entre os sons de sirene que ele ouve, o som direto da sirene e o som do eco gerado pelo som rebatido no prédio. Se a sirene emite som de frequência F0 igual a 120 Hz e há um vento soprando com velocidade V de vento igual a 72 km por hora, no mesmo sentido que o movimento do veículo, determine a frequência do batimento observado pelo policial. É dado então a figura. Temos ali então uma ambulância se aproximando de um prédio, e o policial atrás da ambulância com uma velocidade V1. A ambulância se aproxima do prédio com a velocidade V0 e o policial tem uma velocidade V1. E no local temos ainda um vento presente. Todos os três estão com a velocidade na mesma direção e no mesmo sentido. Então é isto que o problema nos coloca. Quais são os dados do problema? São dados então a velocidade do veículo, da ambulância, V0 já em metros por segundo, dá 15 metros por segundo. V1, a velocidade do policial, 10 metros por segundo. A frequência da sirene da ambulância, 120 Hz. A velocidade do vento é 20 metros por segundo, já então transformando em km por hora, metro por segundo. E por fim, a velocidade do som, que é 340 metros por segundo. Então esse é o nosso problema. Nós temos aí um efeito Doppler acontecendo, então vamos lá a solução do mesmo. Primeira coisa é lembrar que o vento que está aí presente vai influir na velocidade de propagação do som. Temos aí vários efeitos Doppler presentes, tanto devido à fonte de movimento, como devido a observador em movimento. Então temos aí um problema bastante completo para ser abordado. Então vamos lá começar a estudar cada um dos fatores. Em primeiro lugar, a influência do vento que está presente no problema. O vento presente irá influir na velocidade de propagação do som. Dependendo se o vento sopra a favor ou contra a propagação do som, a velocidade do som aumentará ou diminuirá. Quando o vento está a favor, é só lembrar que ele vai carregar as moléculas do ar e com isso vai empurrar o som para frente também, ou seja, o som vai ser empurrado para frente, então vai se propagar com uma velocidade maior. A velocidade do som, eu vou chamar de V1, vai ser então a velocidade do som mais a velocidade do vento. Como foi dado a velocidade do vento e a velocidade do som, somando dá 340 metros por segundo. Quando o vento sopra contra, é lembrar agora que o som tem que vencer essa resistência maior do vento, então ele vai como se estivesse remando contra a correnteza, A velocidade do som nesse caso, que eu vou chamar de V2 do som, vai ser então a velocidade do som que seria no ar parado, menos a velocidade do vento. E nesse caso, a velocidade seria então 340 menos 20, 320 metros por segundo. Guardem esses dois valores que serão utilizados lá na frente no nosso problema. A seguir, então, vamos estudar o efeito Doppler. Temos aí, em primeiro lugar, a ambulância. Ele está em movimento e, assim sendo, ele é uma fonte em movimento. Haverá, portanto, o efeito Doppler devido à fonte que se move. E lá da teoria nós vimos que a frequência devido à distorção gerada pelo efeito Doppler é igual à frequência original da sirene, vezes um fator de distorção que é igual à velocidade do som, dividido pela velocidade do som mais ou menos V0. Aquele mais ou menos ou mais, depende se a fonte está se aproximando do observador ou se afastando. Quando a ambulância se aproxima do prédio, então se a gente imaginar que o prédio é um observador, a ambulância está se aproximando, a frequência que vai atingir o prédio é a frequência F1, que é igual à frequência original da ambulância, vezes um fator, V do som sobre V do som menos V0,
onde o sinal menos aparece embaixo, exatamente porque quando a fonte se aproxima do observador, a frequência distorcida pelo efeito Doppler é maior do que a frequência original. Então, o sinal menos aparece embaixo para exatamente ter o F1 maior do que o F0. Notem que aparece o V1 do som ali. Por quê? Porque quando o som se move para a esquerda em direção ao prédio, o vento está soprando a favor. Mas a ambulância, o som da sirene, se propaga tanto para frente quanto para trás. Portanto, o som da sirene vai também para o lado do policial. E nesse caso, como a ambulância está se afastando do policial, o efeito Doppler vai ser com o sinal mais embaixo. Então está lá o F2 igual a F0, velocidade do som sobre velocidade do som mais o V0. E aí, novamente, lembramos que agora aparece o V2. Por quê? Porque quando o som se move para a direita, indo para cima do policial, ele está se movendo contra o vento. Então temos aí o efeito Doppler gerado pela fonte em movimento, tanto para frente quanto para trás. Prosseguindo ainda, temos mais um efeito Doppler. Em primeiro lugar, o som que bate no prédio retorna para a direita, né? É o eco. E esse então tem a frequência F1, que é aquela frequência que bateu no prédio, volta com a mesma frequência, agora viajando para a direita, só que para a direita, como ele está viajando contra o vento, ele vai viajar com a velocidade V2 do som. Tá? Lembrar que ele está viajando contra o vento. Por outro lado, como tem um movimento, ele é um observador em movimento. Então temos o efeito Doppler devido ao observador em movimento. Então a frequência Doppler vai ser igual à frequência original, vezes o fator de correção, onde tem novamente o mais ou menos, conforme o observador se aproxima ou se afasta das frentes de onda. Nesse caso, o policial se aproxima das frentes de onda, tanto do som direto quanto do som do eco. Portanto, nos dois casos, usaremos o sinal mais. A frequência ouvida pelo policial, então a frequência do som, né, que bate no prédio e volta, o eco, é o F1'. E o som que vai direto, que é o som da sirene que andou para trás, é o F2'. Os dois distorcidos devido ao efeito Doppler pelo observador em movimento. Portanto, né, substituindo o F1 pelo valor, né, que nós calculamos na tela anterior, temos ali a frequência F1' e da mesma forma o F2'. Né. Todos os valores aí, velocidades, né, a F0, todos eles foram dados, portanto agora é só substituir e fizemos os cálculos e temos então F1' igual a 129 Hz e F2' igual a 118 Hz. O problema pede para calcular a frequência de batimento que o policial observa. Então agora devemos analisar o batimento. Então temos ali as duas ondas se propagando para a direita, o policial vê então as duas ondas chegando, uma com frequência F1' e a outra com frequência F2'. Ou seja, né, temos duas ondas sonoras que avançam para cima do policial, têm a mesma amplitude, se propagam na mesma direção e sentido, mas que possuem frequências ligeiramente diferentes. Ocorre, então, o que a gente chama de um batimento. O batimento, então, é essa superposição de duas ondas de frequências próximas. Já vimos na teoria que a equação horária do movimento, no caso do batimento, é aquele lá, né, o y igual a uma amplitude que varia com a posição e com o tempo, cosseno de k médio x menos ômega médio t, onde k e ômega médio é o número de ondas e a frequência angular média das duas ondas F1 e F2 que estão se propagando para a direita. A figura do batimento está ali, então, desenhado, a onda aumenta, a amplitude aumenta e diminui, ou seja, o som que o policial ouve aumenta e diminui. Seria algo assim, aumenta e diminui. Né? Tá? Amplitude A, que é essa amplitude de modulação que está em vermelho desenhado, é 2A cosseno de ΔK sobre 2, x menos delta ômega sobre 2t. O ΔK é a diferença entre o número de ondas da onda F1 e F2, e o delta ômega é a diferença de frequência angular das ondas F1' e F2'. Né? A frequência angular de batimento é o dobro da frequência angular de oscilação da amplitude. É só olhar ali aquela onda em vermelho, que é a onda de batimento, é aquela que faz aumentar e diminuir a amplitude, né, da onda que se propaga, e vemos então rapidamente que é só olhar lá no que está dentro da elipse vermelha pontilhada, temos o delta ômega sobre 2, é a frequência angular daquela senoide em vermelho.
Portanto, a frequência de aumento e diminuição da amplitude do som é 2 vezes. Então, o número de batimento é 2 vezes o delta, o número sobre 2. Dividindo tudo por 2π, teremos então a frequência de batimento como sendo igual a ΔF, ou seja, a frequência de batimento vai ser igual a 11 Hz. Ou seja, esse nosso policial é um ninja, né? É um Superman, né? Por quê? Por que isso? Porque um ouvido normal de uma pessoa normal, ele ouve batimentos até da ordem de 6 batimentos, ou seja, 6 batimentos por segundo. Aí nós temos 11 Hz, ou seja, 6 batimentos por segundo, significa que esse policial está ouvindo um batimento da ordem 2 vezes acima de uma pessoa normal ouve. Ou seja, nós temos um super policeman. É isso aí, gente. Por hoje é só. Obrigado. Até a próxima videoaula.